Eu vou passar um vídeo agora que eu queria que você prestasse bastante atenção. Talvez você já o tenha assistido. É um vídeo que eu recebi há muitos anos e guardei esse vídeo. Sabia que em algum momento ele seria importante. E eu gostaria de compartilhar esse vídeo. Esse vídeo é de alguém que estava passando pela rua. Me parece que alguém que conhecia aquela pessoa, que é um mendigo. E eles me entrevistam. E ele vai falar bastante a respeito de si, e vai falar bastante a respeito de um saber que ele tem, que muitos crentes deveriam ter, ou muitos cristãos deveriam ter, porque crente, infelizmente, sabe. Preparado? Como patíbulo, a menor que corta chama-se haste transcendental, ou a própria haste que transcende. A Bíblia é composta de 66 livros. São 39 livros no Velho Testamento e 27 no Novo. 39 com 27 é 66, conforme eu falei. O primeiro livro é Gênesis, conhecido como o Alfa ou Princípio, e o último é Apocalipse, ou Ômega Fim. O primeiro é Gênesis, o segundo é Êxodo, o terceiro é Número, o quarto é Levítico, o quinto é Deuteronômio, o quinto e último livro que Moisés escreveu, conhecido como Pentateuco. Dentro desses 66 livros do qual eu me referi, que compõem as Escrituras Sagradas, vocês vão encontrar 1.119 capítulos e 31.173 versículos contém a Bíblia. O maior versículo lá no livro de Esther, o capítulo é 8, versículo é 9. O menor versículo no livro de João, o capítulo é 11, o verso é 35, o título do tema é Ressurreição de Lázaro, e o versículo é Jesus chorou. As duas primeiras letras do primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, conhecido como Alfa ou Princípio, é o N-O, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A Bíblia se refere a muitos profetas. O profeta mais citado da Bíblia é o profeta Elias. A última vez que a Bíblia se refere sobre o profeta Elias no Velho Testamento se encontra no último livro do Velho Testamento, que é Malaquias, no último capítulo, que é o 4, no penúltimo versículo, que é o 5, dizendo assim: eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia terrível e tremendo do Senhor. O último versículo é o 6, conclui dizendo assim: aonde os pais converterão os corações aos filhos, os filhos converterão os corações aos seus pais, para que eu, o Senhor teu Deus, não venha e fira esta terra com toda a minha ira. A Bíblia também se refere a um homem por nome de Jó. Jó, ele é exemplo do cristianismo, o patriarca da paciência, e o único homem que Deus escolhe na face desta terra para testemunhar sobre o mesmo por 2 vezes. No livro de Jó, por 31 vezes, vocês vão encontrar a palavra Todo-Poderoso. E também no livro de Jó nasce e é oferecido a um ser humano pela primeira vez a eutanásia. No momento que Jó está na situação desfigurante, os estudiosos taxam a doença de Jó como leishmaniose, outros elefantiose, outros câncer supurante que atinge a sua genitália externa. Porém, a Bíblia diz que é a lepra. Jó se encontra numa situação desfigurante. Jó, ele raspa sua cabeça, rasga seu manto, lança-se sobre a terra, com o rosto, a cara no pó da terra. Agora vai nascer, ser oferecido pela primeira vez a um ser humano a eutanásia. Neste momento a mulher de Jó chega a falar: homem, tu ainda retém fidelidade a esse teu Deus? Amaldiçoe esse teu Deus e morra. Olha ela oferecendo a ele a eutanásia. E a glória é de Deus, eu sou um mero pecador. É o último versículo do último livro da Bíblia, que é Apocalipse, o ômega fim, é que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós, que todos digam amém. Amém. Eu já li a Bíblia 3 vezes, eu nasci autodidata, meu amigo. Agora fala aí, o senhor era o quê? Eu sou um professor, eu não era, eu sou. O senhor é professor? Sim. Sou um escritor de livros. Tenho 12 profissões, nasci autodidata. Andei em 348 cidades do
Brasil, cortei 5 estados no Brasil, levando meu trabalho, que eu sou artista de rua. Fumo quer, fumo maconha, cheiro cocaína e bebo cachaça. É a minha vida. Eu conheço 13 religiões. Eu conheço querquiromancia, hidromancia, esoterismo, ecletismo, movimento Nova Era, Umbanda, Quibanda, Mesa Branca, catolicismo, espiritismo, candomblé, russas e evangelismo. E eu sou louco problemático. O que você viu ali é uma pessoa que demonstrou um conhecimento muito grande da Bíblia, não é verdade? Camarada que leu a Bíblia 3 vezes. Camarada que cita versículos, conhece histórias, sabe muita coisa. Mas a vida dele está uma vida desgraçada. Ele é agora um usuário de crack, fumante de cocaína, de maconha, usuário de cocaína, autodidata, professor, escritor de livros. Nada disso eu duvido, creio piamente que ele tenha sido tudo isso. Mas é agora um indigente. É agora uma pessoa pária na sociedade. Quando a gente chega num lugar onde há aglomeração de cracudos, que são aqueles que são dependentes químicos, usuários de crack, é o fundo do poço. Ali a gente encontra de tudo. Ali a gente encontra jovens de 30 e poucos anos que tinham uma carreira promissora na medicina, eram médicos, mas enveredaram por uma vida de esbórnia, de festas, e acabaram conhecendo a maconha, e da maconha a cocaína, e da cocaína o crack, que os levou a uma condição de vida deprimente, desgraçada, nas ruas, longe da família, sem banho, sem asseio, sem alimentação, assaltando muitas vezes, roubando para ter como comprar uma nova pedra. Pessoas que antes estavam dentro de centros cirúrgicos, operando, são hoje usuários de crack, vivendo uma condição similar a desse moço, desse homem. Amados, a situação de vida de uma pessoa, ela pode ser influenciada por uma variedade enorme de fatores. E é importante lembrar que a compreensão das Escrituras, ou o saber da Bíblia, não é garantia nem de sucesso financeiro, nem de ausência de desafios, de problemas, de adversidades ou tragédias na vida. Vários elementos podem contribuir para a situação de uma pessoa, incluindo fatores sociais, econômicos, de saúde, mental, histórico, pessoal e até mesmo escolhas individuais, que levam uma pessoa a um estado de vida como a desse moço chegou. As pessoas não chegam a um nível de deterioração moral, social, psicológico, emocional, apenas porque vão usar cocaína, maconha, crack. Há muitas pessoas que também estão vivendo uma realidade trágica na rua, desprovido de dignidade, desprovido de identidade, desprovido de amor próprio, desprovido de tudo aquilo que uma pessoa normal deveria estar provida. E por que disso? Porque escolhas individuais as levaram a isso. As escolhas individuais, elas desempenham um papel importante na vida de uma pessoa. Decisões relacionadas à carreira, relacionamentos, saúde, finanças, podem impactar a qualidade de vida, inclusive a ponto de levar a pessoa a se tornar um mendigo. Eu me lembro de Balaio de Gato. Balaio de Gato era um mendigo que morava nas ruas do meu bairro, onde eu morava, ali em Nova Iguaçu.
Todas as vezes que a gente passava pelo corredor que era formado entre o terreno de uma padaria e o terreno da garagem de ônibus São Jorge, ali entre a Nilo Peçanha Oi, gente, como é que é o nome daquela rua ali? Do lado da Nilo Peçanha, ali em Nova Iguaçu, quem lembra como é que era? Agora mudou o nome. Hein? Não, Nova Iguaçu. Plínio Casado de um lado, do outro era Otávio Tarquino. Então, entre Otávio Tarquino e a Nilo Peçanha, lá quase chegando onde hoje é Full Pneus, que é mais conhecido, você tinha do lado direito o prédio enorme, terreno enorme, que era de uma rua outra, da garagem São Jorge, do outro lado era de uma padaria do seu Hermínio. E aí tinha um corredor, uma calçada pequena, o resto era de terra, de chão mesmo, de chão, que quando chovia, empoçava, virava lama, então foi feito uma calçada beirando o muro da padaria do seu Hermínio. E Balaio de Gato dormia todas as noites debaixo da marquise da padaria do seu Hermínio. Eu nunca soube por que o apelido Balaio de Gato. Mas eu me lembro como se fosse hoje, uma noite, eu voltando da igreja, era inverno. Estávamos eu, minha mãe e minhas duas irmãs voltando da igreja. A gente saía da primeira igreja de Nova Iguaçu, pegávamos ali na Nilo Peçanha e descíamos pela Nilo Peçanha. E lá a gente atravessava para Otávio Tarquino para ir para a nossa casa. E quando a gente está passando por aquela calçada, isso já era umas 9h40 da noite, a padaria estava fechada, não tinha mais movimento, tudo ali fechado, só as lâmpadas, caindo uma garoa, eu encontro o Balaio de Gato, deitado fora da marquise, no tempo, todo urinado, bêbado, mas muito bêbado, como ele sempre andava, deitado em cima de um papelão que já começava a ficar umedecido. Aquilo mexeu muito comigo. Eu falei com ele, ele saiu dali e foi para debaixo da marquise. Mas aquilo ainda me incomodou. Eu cheguei em casa, eu peguei o único cobertor que eu tinha. Eu peguei aquele cobertor, fui lá e cobri o Balaio de Gato e forfei por baixo dele assim, para ficar enrolado, fiz dele um pacote. Falei, bom, pelo menos ele não vai sofrer tanto frio essa noite. No dia seguinte eu acordei, fui à padaria comprar pão. Quando eu chego lá, encontro o Balaio de Gato. E Balaio de Gato está onde? Balaio de Gato está do lado, que tinha a padaria, e do lado de cá era o lado onde se bebia bebida, servia café, essas coisas. E está Balaio de Gato já com um copo de cachaça, até metade, para tomar cachaça, vendida pela padaria e servido pelo funcionário, já de manhã. Eu olhei para Balaio de Gato e falei, Balaio de Gato, cadê o cobertor? Aí ele perguntou, foi você? Fui eu o quê? Eu sonhei que alguém me cobria com cobertor. Eu falei, foi. Cadê o cobertor? Quando foi mais tarde, passou alguém e roubou de mim. Nem o cobertor daquele homem, ele conseguiu permanecer com ele. Depois, Balaio de Gato veio a morrer. Não podia ser outra realidade decorrente, não podia ser outro desfecho decorrente da realidade que ele vivia. Mas antes dele morrer, eu fui saber a história de vida dele. Balaio de Gato tinha sido um dos jogadores de futebol do Botafogo na década de 70. Na década de 60 para 70, ele era um jogador de futebol. Naquele tempo, o jogador de futebol não ganhava os milhões que ganha hoje em dia. Mas Balaio de Gato, que eu não sei qual era o nome dele, nunca soube, porque ninguém sabia e nem ele falava.
mas a história era conhecida e foi confirmada por pessoas que o conheceram naquela época. Balaio de Gato veio da pobreza, mas ele chegou a ser um bom jogador que se destacava e muitas oportunidades ele passou a ter, que empresários iam lá, faziam questão de tirar foto, levavam para churrascos, para festas, e sempre nesses lugares tinham mulheres. Balaio de Gato era casado, enquanto naquela época como jogador, ele era casado, ele tinha esposa e ele tinha filhos. Acontece que ele começou a se envaidecer e a envolver-se com aquela realidade paralela, que não era a realidade dele. Dinheiro, mulheres, bebida, festas, churrascos, passeios em iate, sempre convidado e tendo alguém para pagar. Com isso, ele começou a desenvolver uma realidade de vida de esbórnia, bebida, e a bebida começou a tomar conta dele. Ele passou a não mais ter o rendimento que ele tinha como atleta que ele era. Resultado, banco. Agora ele não era mais escalado com a frequência, porque quando ele escalado ele já não estava dando o rendimento que tinha. Então ele foi para o banco. No banco, ele foi dispensado. E de dispensado, outros times não o quiseram. Ele caiu no ostracismo. Agora alcoolizado, sem nenhum amigo de recurso que antes ele tinha, aqueles que pareciam ser os seus amigos, que o levavam para as festas, que o levavam para a esbórnia. Chegando em casa alcoolizado, forçando a mulher a uma realidade de vida de opressão, chegando em casa e sendo agressor, por não saber lidar com aquela realidade agora, não consigo mais ser o provedor da minha casa, da minha família. E agora, não sendo mais o provedor e vivendo aquela realidade, ele acaba sendo deixado pela mulher. E os filhos, envergonhados pela situação do pai, também passaram a não mais procurá-lo. E o que restou para ele foi se tornar um morador de rua. E como morador de rua, ele acabou ganhando a alcunha de Balaio de Gato. E eu fui conhecer Balaio de Gato na década de 80, quando ele apareceu no nosso bairro. E depois desse episódio que eu acabei de contar, do cobertor, alguns meses depois, Balaio de Gato veio a óbito. Irmãos, por que as pessoas chegam a esse ponto? Por causa das suas escolhas. As escolhas desempenham esse papel importante na nossa vida. A palavra de Deus diz: tudo aquilo que se plantar vai escolher. O que é que você está plantando? O que é que você está plantando no seu casamento? O que é que você está plantando no seu relacionamento conjugal? O que você está plantando para a vida e o futuro do seu filho com aquilo que ele está vendo você semear hoje na sua casa e na vida dele? O que você está plantando para a sua vida profissional, para a sua vida sentimental, para a sua vida financeira? O que é que você está plantando? Onde você está jogando a sua semente? A palavra de Deus diz: tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Outra coisa importante são as circunstâncias imprevisíveis. Todos nós estamos sujeitos a circunstâncias imprevisíveis, coisas que acontecem, tragédias inclusive. Eu me lembro de o filho de um pastor batista de Rio das Ostras. Isso é coisa de uns 20 anos atrás, talvez. Estava aquele moço, um crente, um rapaz muito bom, muito querido na igreja. Está aquele rapaz na praia de Rio das Ostras, no centro, andando pelo calçadão com a noiva. E aí eles são assaltados. E num gesto abrupto que o assaltante fez em relação à moça, o rapaz vai defender a moça. E o assaltante dá um tiro, e ceifa a vida daquele moço. Uma tragédia. Uma tragédia para a vida da moça, que sonhava casar com ele.
uma tragédia para a vida dos pais dele, que perdem um filho assassinado por um motivo torpe, latrocínio, roubo seguido de morte. E aqueles pais eram crentes, e aquele pai era o pastor da igreja. Tragédias. São circunstâncias imprevisíveis. Às vezes, eventos inesperados como esse, uma crise financeira, problemas de saúde súbitos ou tragédias familiares podem levar a uma mudança abrupta nas circunstâncias de vida. Você já viveu uma tragédia? Talvez você esteja vivendo uma. Quem sabe você vai viver. E qual será a sua reação? Como você reagirá quando vivenciando aquele momento terrível? Eu confesso que uma das experiências nesses 25 anos quase aqui no Ministério da Igreja, das que mais me marcaram, uma delas foi quando Lúcio e Márcia tomaram conhecimento da notícia trágica de que o seu único filho, com 13 anos, se não me engano, na época, o Márcio, um menino bom, um menino educado, foi passar as férias na casa dos avós, aqui para cima, e os avós moravam num sítio, tinham filhos que moravam do outro lado do Rio, Paraíba, pegaram uma canoa, os dois avós, duas primas e mais o filho da Márcia e do Lúcio, entraram na canoa e atravessaram e foram fazer a visita. Em determinada hora, está na hora de voltar, vamos voltar porque o tempo está fechando. E o rio estava muito cheio, chovera muito, porque estava chovendo já a muitos quilômetros de distância e a quantidade de água que estava vindo era muito grande. Eles entram na canoa. E quando estão a mais ou menos no meio do rio, começa a cair uma chuva muito forte, com vento. E a canoa foi enchendo d'água, e foi enchendo d'água, e enchendo d'água, e o vento fazendo marola, acabou a canoa afundando, e eles foram todos arrastados pela correnteza. O avô, a avó, uma prima, o Márcio, desaparecem, e apenas uma prima, sobrinha de Lúcio e Márcia, consegue se agarrar em uma vegetação numa ilhazinha que se fazia em determinado lugar do rio. Todos os outros 4 desaparecem. O corpo do Márcio foi ser encontrado pelo corpo de bombeiro, se não me engano, uns 2 ou 3 dias depois. Quando receberam a notícia, foram para lá. A Márcia, ela tinha se convertido não tinha muito tempo. O Lúcio já estava convertido há bastante tempo aqui, orando por ela. Nós orávamos por ela. Cheguei a fazer uma visita, quando eles moravam aqui no Guaraciaba. E eu parti daqui para encontrar com eles lá no local. E orando e pedindo a Deus, Senhor, o que eu falo quando eu chegar lá? O que falar para um pai e para uma mãe que só tem um único filho, já com uns 13 anos de idade, e que passa por uma tragédia, que não foi só o filho. A Márcia perdeu o pai, a mãe e uma sobrinha, além do próprio filho, numa mesma tragédia. O que falar para pais que passam por uma situação como essa? Quando eu cheguei naquele lugar, e eu vi Lúcio e Márcia, Márcia parecia que ela estava sob remédios, mas não estava. Era sob a dor intensa na alma, assim como Lúcio. E quando me aproximei deles,
Os dois me abraçaram e ficamos os três abraçados. E eu ouvi de Márcia, corroborado por Lúcio, a seguinte frase: pastor, Deus deu, Deus tirou. A dor está muito intensa. E a única coisa que a gente não quer é falar nada que possa desonrar o Senhor. Porque nós temos parentes aqui, a maioria não conhece Jesus. Irmãos, eu fui pastoreado por eles. O testemunho deles me impactou de uma forma tão grande, tão grande, tão grande, que Deus transformou aquele sofrimento deles em algo extraordinário. A partir daí, Lúcio e Márcia têm dado o testemunho deles em muitos lugares, inclusive quando houve a tragédia última, aliás, a primeira e a segunda, lá em Petrópolis, irmão sabe do que estou falando. Mães que perderam tudo, perderam filhos, faziam contato com Márcia porque ficaram sabendo dela. E Márcia pôde dar uma palavra de alento, de conforto, de segurança, uma palavra de Deus para aquelas mães, para aqueles pais que perderam tudo. Lúcio também. Amados, nenhum de nós está livre de circunstâncias imprevisíveis e trágicas, das piores que você possa imaginar. Lembro de um extraordinário pastor, muito conhecido no Brasil inteiro. Ele vai para Campos dos Goytacazes e ele leva mais 2 pastores com ele. Estão indo para um evento batista. E quando eles estão passando pela BR-101, num lugar onde havia uma passagem de nível, que é quando a estrada cruza uma estrada de ferro, por alguma razão eles não ouviram o barulho, não viram, porque devia estar apagado o farol do trem. Uma composição de trem de carga colidiu com eles na estrada, matando todos os 3 instantaneamente. 3 homens de Deus, a serviço de Deus, a serviço da igreja do Senhor. Que tragédia para aquelas 3 igrejas, que tragédia pior para as 3 famílias, que perderam tragicamente seus 3 maridos, filhos, irmãos, tios, pastores. Amados, aquele homem sabia um monte de coisas a respeito da Bíblia que talvez você não soubesse. Você sabe quantos versículos tem a sua Bíblia? Aquele homem sabe. Você sabe quantos capítulos tem a sua Bíblia? Aquele homem sabe. Você saberia dizer a respeito de Jó o que aquele homem falou a respeito de Jó? Ele sabe. Ele sabe o que é que está escrito no último versículo da Bíblia, que está em Apocalipse. Ele sabe o que está escrito no primeiro versículo da Bíblia, que é Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Ele citou tudo aquilo ali de cor, ele sabe. Está impregnado na sua memória. Mas há um lugar onde a palavra de Deus não ficou impregnada. É no seu coração. Embora o saber sobre a Bíblia possa fornecer orientação espiritual, moral, esse saber não isenta alguém dos desafios da vida. Não isenta. Nem mesmo o conhecer, não isenta. Todos estamos sujeitos. A palavra de Deus diz que o sol nasce para justos e para ímpios. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Estas coisas vêm para nós.
Cristãos no mundo inteiro estão sofrendo perseguição. Agora mesmo no Brasil, por força desse governo espúrio, ao qual nós estamos sujeitos, o Plano Nacional de Educação, que está por ser promulgado, se ele passar pela Câmara e for promulgado, nós que somos pais, passaremos a viver por pelo menos 10 anos, porque esse plano é para 2024 até 2034, nós seremos submetidos e obrigados a aceitar as coisas mais absurdas e escabrosas que os nossos filhos estarão sujeitos a partir de então. E não será apenas para a escola pública, mas virá, sobretudo, também para as escolas particulares. Dentre estas atitudes, dentre estas as medidas que se pretende nesse Plano Nacional de Educação, está a influência do socialismo e do comunismo moldando a mente, a personalidade, o caráter, a visão das nossas crianças e adolescentes para o futuro. É um projeto desgraçado de destruição da nação brasileira como nós a conhecemos. É um projeto desgraçado de destruição da nossa cidadania, da nossa nacionalidade, do nosso patriotismo, da família, da inocência e da pureza da criança e do adolescente, e a construção, transformando as escolas, as universidades, desde a criancinha até o universitário, transformando-as em fábricas de ativistas para o socialismo e o comunismo. Irmãos, nós estamos vivendo uma realidade terrível. E saber a Bíblia, ou mesmo conhecer, não nos isenta de vivermos esses problemas. E as experiências humanas são complexas e cada pessoa vai enfrentá-la em uma combinação única de circunstâncias, reagindo de que forma? Por que pessoas assim acabam em situação como aquele homem? Vamos ver o que diz o Senhor Jesus em Mateus capítulo 22, versículo 29. Abra a sua Bíblia então, acompanhe a leitura lá no telão. Mateus 22, 29, podemos? Jesus está falando, preste atenção, Jesus está falando com pessoas das mais cultas da sua sociedade. Os fariseus, pessoas das mais capacitadas no saber da religião judaica. Pessoas das mais equipadas com o saber do Pentateuco, a Torá, os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos do seu tempo, que era o Antigo Testamento que nós conhecemos. Jesus diz para eles o quê? Pode bem forte ler? Vamos para outra versão, que a NVI, ela não é a melhor para a gente entender o que Jesus está falando, não. Mateus 22, agora sim. Pode ler, por favor? Você está aqui, irmão? Está aqui? Então lê bem forte, por favor, vamos lá? Veja o seguinte, Jesus diz que o problema é não conhecer. A palavra grega, porque o Evangelho foi escrito em grego, a palavra grega
usada e traduzida aí por conhecendo, que vem de conhecer, é oida, que quer dizer ter experiência, ter intimidade com. Jesus está dizendo então, vocês erram por não terem experiência, não terem intimidade com as Escrituras e nem com o poder de Deus. O que Jesus está falando é o mesmo que a gente vai encontrar lá em Gênesis capítulo 4, versículo 1. Mesma versão, por favor. Gênesis 4. O que houve? Vamos ler bem forte. E conheceu Adão a Eva. A palavra conhecer é a mesma, só que aí escrita em hebraico. E essa palavra significa o quê? Adão teve intimidade, ele teve uma experiência, ele teve uma intimidade com Eva, que gerou um filho. Ter intimidade, se fazer um com aquilo, se tornar um. Jesus Cristo diz assim, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês pedirão tudo o que vocês quiserem e vai ser feito. Por quê? Porque nós conheceremos a verdade. Conhecer a verdade. João 8,32, o Senhor Jesus vai dizer, e conhecereis, tereis intimidade, tereis experiência com intimidade da verdade, e a verdade vos libertará. Amados, sem intimidade com a palavra e o poder do Senhor, quando as adversidades, os problemas, os conflitos existenciais, quando a perseguição surgem, a pessoa sucumbe e alguns chegam à loucura. Vou dar um dado que você provavelmente não sabe. Sabe onde é que existe menos doença? O que eu quero chamar de doença? Gastrite, dor na coluna, dor nos músculos, dor nos nervos, artrose, gastroenterite. Sabe onde é que existem menos doença? Alguém arrisca? Alguém falou? Japão? Não, não é em país. Quem arrisca a outra? Quem falou? Onde foi? Sanatório. Lugar onde pessoas que têm doenças mentais estão internadas. E que doenças mentais são essas? São pessoas, sobretudo, que desenvolveram esquizofrenia. E o que levou essas pessoas a desenvolverem esquizofrenia? Um conflito interior intenso, motivado muitas vezes por uma tragédia que elas não conseguiram superar. Sabe o que o nosso corpo faz? Você sabe o quê? A doença, ela existe para nos proteger de duas coisas: da loucura e da morte. Porque quem está sentindo dor, o corpo está dizendo, me socorre para eu não morrer. Deus fez para ser assim. E muitas destas enfermidades que a gente desenvolve no corpo, elas são de origem psicossomática. Então o corpo está gritando para dizer assim, me socorre, descobre a causa e resolve, porque senão você vai ficar maluco. A doença, ela existe para nos proteger da loucura e da morte. Se nós não cuidarmos de nós,
com o conhecimento, ou nós adoecemos e chegamos à morte, ou não adoecemos, ficamos malucos. Desparafusa. E pode parafusar de um jeito que não retorna, só piora. Quando o Senhor diz, conhecereis a verdade vos libertará, significa que se nós não tivermos intimidade com a verdade, a gente pode até saber de cor e salteado todos os 66 livros da Bíblia, saber recitar todos os livros de cor, ter uma mente tão incrível, uma memória tão incrível, capaz de citar livros inteiros, e ainda assim ir para o inferno. Ou começar vivendo um inferno na terra. Porque olha para a vida daquele homem. Quem diria que aquele homem tem jeito? Quem diria que é possível resgatar um homem daquele? Para muitos, e a própria ciência, em muitos casos, diz, não tem jeito. Mas nós, os batistas, estamos, através da Junta de Missões Nacionais, lá nas Cracolândias, para resgatar pessoas como essa, que queiram. Por quê? Porque nem todos serão. Por que não serão? Porque haverá aqueles que não exercerão vontade a tal ponto de conseguirem sair. Porque quem tira a pessoa de uma situação como aquela não é um médico, não é uma igreja, não é um pastor. Quem tira a pessoa daquela situação é ela mesma sendo auxiliada nessa caminhada de resgate, de restauração, de ressurreição, porque um homem como aquele, ele está morto para a sociedade. Eu quero te perguntar, por que isso não vai acontecer com você? Ou por que isso não pode acontecer com você? A única possibilidade de algo assim não acontecer com nenhum de nós é se nós que dizemos, eu sou de Jesus, eu creio em Deus, eu tenho a Bíblia, a palavra de Deus, não apenas soubermos o que significa isso, não apenas soubermos o que ela diz, mas se o que ela diz estiver em nós, e nós tivermos conhecimento, intimidade, vivendo aquilo que está aqui, crendo com nossa alma, com nossa vida, e por causa disso, buscando viver tudo o que ela diz. Se o que Deus diz, eu não assumo como verdade absoluta para fazer parte de mim, alguma outra coisa fará. E a palavra de Deus diz assim, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Se eu digo que a Bíblia é a palavra de Deus, mas eu não leio, pastor, aquele homem leu 3 vezes, sabia muita coisa de cor, mas não é só ler, é estudar e conhecer. E o que é conhecer? Você só pode conhecer a verdade, que é a palavra de Deus, se ler a Bíblia, estudar a Bíblia, vier acompanhado de uma relação, um relacionamento sendo desenvolvido com Deus através da oração. Porque Bíblia mais oração produzem santificação, revelação do poder de Deus na nossa vida. Eu quero te perguntar, o que é a Bíblia para você até hoje? Ela tem sido um livro de capa preta, hoje tem marrom, rosa, florida, a capa, né? Mas é um livro com papel e tinta, com sabedoria, com mensagens lindíssimas, que até você acredita que sejam proféticas, mas não se aplicam para a sua vida. Que você questiona quando confrontado em alguma coisa que já se tornou verdade para você, mas que conflita, vai contra o que ela diz. Eu tive um professor que esse moço, ele era, na época, eu estava no seminário,
Ele tinha 27 anos. Eu estava com 33. Aquele moço, ele fora espírita kardecista. E ele se converteu, ouvindo a pregação da palavra de Deus. E vendo uma experiência de outra pessoa com uma entidade espiritual incorporada, ele viu o poder de Deus se manifestar para expulsar aquele demônio. Então ele se converteu. Ele declarou receber Jesus como seu único eterno suficiente Salvador. E como ele era um rapaz de muito curioso para conhecer as coisas, para saber das coisas, ele estudou muito. E ele acabou indo parar num seminário. O pastor indicou ele para o seminário. Porque na escola bíblica ele era professor, ele tinha muito conhecimento bíblico, muito saber bíblico, melhor dizendo, e ele se destacava na igreja por aquele saber bíblico. Foi para o seminário. No seminário ele não tinha vocação para pastor, ele reconhecia que a vocação dele era para ser professor, para ser um capacitador de outros com o saber. Ele fez teologia, ele fez o mestrado em teologia, ele fez faculdade de filosofia, e ele tinha tanto saber, mas tanto saber, que esse saber começou a trazer prejuízo para o relacionamento dele com Deus e para o crer no poder de Deus. Ainda que aquilo que fizera ele chegar para Jesus tivesse sido uma experiência sobrenatural, está entendendo? Mas ele se fechou tanto no saber intelectual e teológico, porque quando lendo teólogos e os livros de teologia e as críticas textuais, ele chegou ao ponto de começar a acreditar que nem tudo aquilo que está na Bíblia é para ser visto como sendo uma revelação sobrenatural de Deus. Porque havia explicações até científicas para muitas coisas que eram ditas como milagres de Deus. Resultado disso, passados anos, eu como pastor dessa igreja aqui, passados anos, eu começo a receber dele pelo Facebook, descobri, e comecei a me relacionar com ele, e passei a receber as coisas que ele publicava, e eu comecei a ler as coisas que ele estava publicando, e agora ele não estava mais no Rio de Janeiro, ele estava em outro estado aqui do Brasil, estava no Espírito Santo, e ele agora era professor numa faculdade lá, porque teologia se tornou uma cadeira do MEC, e qualquer pessoa pode fazer teologia. Não é mais seminários confessionais que dão teologia. Tem cadeira de teologia. Agora são faculdades. E ele estava dando aula em faculdade. Irmãos, ele chegou a um ponto tão grande de heresia, que ele conseguia ver Jesus Cristo figurado em entidades espirituais da macumba. Chegou a esse ponto. E a questionar completamente tudo aquilo que antes um dia ele creu. Por quê? O Senhor Jesus diz: errais por não conhecer, por não ter intimidade. Com o quê? Com as Escrituras, nem o poder de Deus. Não basta saber o que está escrito na Bíblia, você tem que viver o que está ali. Não haverá manifestação do poder de Deus meramente pelo saber do que está escrito na Bíblia. Se você, meu irmão e minha irmã, não buscar ter experiência com o saber
daquilo que está na palavra de Deus, um dia você vai ser colocado à prova. Sabe por quê? Talvez você perca o seu filho. Talvez o seu casamento acabe. Talvez venha a ser o desemprego que bateu na sua porta. Talvez a enfermidade em que o médico diz não tem mais jeito. Seja a tragédia qual for, ela vai chegar mais trágica para um, menos trágica para outro, mas vai chegar. E é naquele momento que você vai demonstrar se você era um crente ou se você era um cristão. O cristão, ele tem conhecimento, ele tem experiência, ele não apenas tem o saber daquilo que está escrito. Quando Jesus está andando pelas águas, sobre as águas, e os discípulos estão num barquinho no meio do lago de Genezaré, há horas para atravessar, por causa do vento que era contrário, eles se assustam, pensam que é um fantasma. Jesus grita: opa, sou eu. E Pedro, lá de dentro do barquinho, ele grita: se és tu, Jesus, manda eu encontrar contigo andando sobre as águas também. E Jesus diz: então vem. E o texto diz que Pedro, enquanto ele fitava os olhos de Jesus, ele atravessa a murada e ele começa a andar sobre as águas. Mas é quando ele para prestar atenção no vento e na onda, ele teme e ele afunda. Sabe o que significa isso? Pedro sabia quem Jesus era. Pedro conhecia, por viver com Jesus, e tantas experiências sobrenaturais ele viu, a ponto dele acreditar que se é Jesus mesmo, eu posso andar pelas águas. Ele falou que eu posso, eu vou. Ele se arrisca e vai. Mas é quando ele tira os olhos de Jesus. E o que significa isso? Que aquele que tem conhecimento, mas não tem intimidade, é tentado a tirar os olhos de Jesus por causa das circunstâncias adversas, problemáticas que acontecem. Eu certamente estou falando com alguns aqui, não sei quantos, que já tiveram para meter o pé da igreja, para sair fora, para pular do barco, para deixar o caminho, por causa de situações que afetaram o seu emocional, a ponto de não conseguir mais se enxergar, permanecendo no caminho da verdade, que é o Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, saia daqui hoje. Se você não tem feito isso, saia daqui hoje. E vá ler a sua Bíblia e estudar a sua Bíblia. Mas colocar também o seu joelho no chão e desenvolver um relacionamento com Deus através da oração. Pastor, eu tenho dificuldade, eu vou ler, tá aquela coisa. Meu irmão, não coloque desafios difíceis que você sabe que você não vai conseguir. Não, a partir de agora eu vou orar 1 hora. Isso é voto de tolo. Não faça isso. Comece orando 5 minutos. Comece orando sem determinar tempo, mas faça isso todos os dias. Tenha um tempo de qualidade, num lugar específico, para estar você e Deus, sem celular, sem pessoas para te distraírem. É o momento da tua intimidade com Deus. Desenvolva um relacionamento com Deus. Quando você menos esperar, você vai estar orando mais tempo do que eu. Quando menos esperar, você vai estar orando mais do que você jamais imaginou que você fosse estar orando. E você sabe o que vem acompanhado da oração? O desejo de jejuar. Em alguns momentos você vai sentir um desejo, uma coisa forte para você jejuar. E não é para você pedir para Deus por algo que você queira. Jejuar tão somente para mortificar a sua carne, para você experimentar algo mais de santidade e de comunhão com o Espírito Santo. E sabe o que vai vir logo depois? Você vai começar a experimentar
manifestação do poder de Deus na sua vida, como você nunca, jamais imaginou. Quem aqui já foi ao RCV? Levanta bem alto o braço. Só quem foi aos RCV. Pode baixar. Quem nunca foi a um RCV? Levanta o braço. Nunca foi. Então você vai ouvir, quando a gente voltar a ter, eu falar a seguinte frase: você vai ver Deus sair das páginas do papel e tinta que você carrega e que você chama de Bíblia, porque você está indo para uma experiência que vai marcar a tua vida, para o teu futuro. Eu quero perguntar àqueles que levantaram o braço dizendo que foram para o RCV: isso foi verdade ou não foi? Se foi, levanta o braço de novo. É isso aí. E se você perguntar para eles, mas o que foi? Sabe o que eles vão dizer para você? Aguarde a sua vez. O que é? Vai dizer isso aí. Vai dizer o quê? Aí vai perguntar, tá bem, mas aconteceu. O que foi que aconteceu? Vocês vão dizer o quê? Poxa, mas tá, foi maravilhoso, mas conta para mim uma coisa que aconteceu lá. Vai responder o quê? Foi maravilhoso. Ninguém vai te contar. Por que não? Porque você tem que viver a sua experiência. Você tem que viver a sua experiência. Errais não conhecendo, não tendo intimidade, nem com as Escrituras. Se você não lê a Bíblia, você não vai ter intimidade com Deus. Você não vai saber, não vai conhecer nada. Nada. Você não vai ter nada de Deus, experiência nenhuma. Se você recebe a pregação e você é iletrado, você não sabe ler nem escrever, e você crê, vai ser o suficiente se você sair daqui e começar a orar. Crendo na pregação, Deus vai manifestar o poder dele. E vai confirmar cada palavra que for dita da parte dele aqui. É o que Deus faz quando a gente vai estudar a Bíblia e a gente ora. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai confirmar as palavras dele na Bíblia. E a gente vai viver isso no dia a dia. Meu irmão, minha irmã, quem não se prepara para o dia mau, o dia mau pode vir de tal forma que arranca você do seio do Cristo e joga você no seio da sarjeta. Talvez não para viver como um mendigo, mas para viver uma vida de doença ou de loucura ou de morte. Pensa um pouquinho sobre isso. Como nós somos tentados com a preguiça, como nós somos tentados com os afazeres que roubam de nós o tempo e a oportunidade para estarmos mais com o Senhor. Irmãos, eu falo de causa própria. Não pensem vocês que porque eu sou seu pastor, eu não passo por isso, eu passo. Tem semana que eu não oro o que eu queria orar. O tempo que eu queria orar. Tem semana que eu não leio a Bíblia o tempo que eu gostaria de ler. As demandas são tantas. E é uma conspiração para que a gente realmente não busque quanto a gente precisa buscar. Mas se nós estivermos colocando como foco o nos prepararmos. Você conhece a história da cigarra e da formiga, né? Durante o verão, a cigarra está lá tocando como é que chama? A rabeca dela. Vem o outono e as formiguinhas trabalhando. Mas vocês trabalham tanto. Não aproveita a vida. Aproveita um pouquinho a vida. E as formiguinhas trabalhando, não dando ouvido para ela. Quando chega o inverno, a neve vem, as formigas estão todas trancadas dentro de casa, no calor, aquecidas e cheias de alimento para passar o inverno. E a cigarra morre congelada, porque não trabalhou quando deveria e não se preparou. Quem não se prepara para o dia mau, não será bem sucedido quando o inverno chegar. Que não seja assim com você,
mas que você se torne um verdadeiro e frutífero discípulo de Cristo, um homem ou uma mulher de Deus, que desenvolve relacionamento com o Senhor e faz diferença, a começar da tua casa, do teu casamento, da tua família. Quantos casamentos sendo destruídos porque as mulheres estão indo pelo ouvido das mulheres do mundo, do socialismo, do feminismo, da rebeldia, da insubmissão, indo contrários àquilo que a palavra de Deus ensina. Quantos casamentos sendo destruídos porque o homem está indo pelo machismo, se deixando levar por uma vida de esbórnia, de amizades. Quantos filhos sendo destruídos porque não respeitam e não honram os seus pais, não dão ouvidos aos pais, questionam o tempo todo, como se tivessem o conhecimento que os pais possuem, da experiência da vida. Podem até saber muito mais de matemática, geografia, filosofia, o que for, mas não sabem de vida, não têm experiência de vida. E porque só questionam, estão construindo um futuro de rebeldia, que será desgraçador lá na frente. Errais não conhecendo as Escrituras, não tendo intimidade, e nem com o poder de Deus.